E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas aqui, vamos para mais uma videoaula. Hoje, então, o nosso assunto é cruzadas medievais. Olha aí, ocorreram 8 cruzadas medievais, e lembrando que as cruzadas eram guerras, eram batalhas entre cristãos e os árabes pela Terra Santa, Jerusalém, certo? Lembrando que em 1054 ocorre o chamado Cisma do Oriente, que é uma cisão ali na igreja e que vai, a partir disso, então, formar a igreja ortodoxa presente lá no Oriente, na região, então, de Constantinopla, no Império Bizantino, certo? Em 1071, o Império Bizantino, então, ele ocorre uma perda na chamada, vamos colocar aqui, Batalha de Manzikert. Eles perdem a guerra para os turcos seljúcidas. E nesse sentido, então, ocorre a perda de territórios. No ano de 1095, o Alexios I, que é o imperador bizantino, né, ele convoca os seus delegados a uma reunião lá com o Papa Urbano II do Ocidente para uma ajuda, né? Os cristãos do Oriente, então, pedem ajuda aos cristãos do Ocidente na luta contra os turcos seljúcidas. É claro que o Papa também, Urbano II, vai aproveitar, né, para reconquistar Jerusalém, que está sob o domínio dos árabes. Então, ocorre o Conselho de Clermont, onde o Papa, então, faz a convocação dos cristãos, né, para a batalha, para a guerra, para a cruzada, e procurando, então, proteger aí também os peregrinos, porque desde muito tempo os cristãos do Ocidente, eles realizam peregrinações a lugares sagrados. E nesse momento aí da conquista árabe, ocorre então uma dificuldade nesse sentido. Os cristãos começam a ter dificuldade para continuar essas peregrinações. Muitos cristãos são extorquidos, muitos cristãos têm que pagar para entrar nas igrejas, então ocorre uma grande dificuldade, né? E em certo momento até foram proibidos de realizar essas peregrinações, então, certo? Então, a ideia, em 1095, realizando a primeira cruzada aí, o Papa Urbano II convoca os cristãos para a guerra. E qual é a principal motivação? É a salvação da alma. Este é o principal motivo pelo qual os cristãos vão para a guerra. É claro que há motivações pessoais, como, por exemplo, os mendigos, as pessoas mais pobres, né, querem ir para o Oriente em busca de uma vida melhor. Os comerciantes querem buscar mercadorias para depois vender na Europa Ocidental ali. Então, existem as motivações pessoais, mas também existe a motivação maior, né, que é a salvação da alma. Então, o Papa diz assim: os francos devem interromper suas guerras internas. Ao contrário, devem atacar os infiéis e empreender a guerra santa, né? Todos os que perecerem pela causa de Deus serão absolvidos de seus pecados. Que não haja hesitação. Vocês devem marchar próximo do verão, Deus o quer. Né? Então, uma convocação bem forte, aí, bem incisiva, fazendo com que os cristãos, então, sigam em busca aí da Terra Santa, lutando em prol da Igreja Católica e em prol aí do cristianismo também, certo? Sobre o cenário europeu da época, né? Existe um crescimento demográfico, aumento dos campos de cultivo, técnicas mais produtivas, crescimento das cidades e do comércio, porém existe um momento de incertezas ali, porque existe conflito entre senhores e servos, conflito entre senhores também feudais, então um poder político fragmentado, e a igreja então vem com este propósito aí de tentar realizar uma paz, né? A chamada trégua de Deus, então, porque para a igreja o que interessa é acabar com esses conflitos internos para que todos sejam convocados
e se sintam, então, motivados para uma guerra maior, que é a cruzada, então, certo? E desobedecer esta determinação aí da igreja e do Papa seria, então, um sacrilégio, certo? Aí surge a ideia da guerra justa, a guerra contra os chamados infiéis, que são, então, os árabes que seguem o islamismo, então, certo? Então, a guerra santa, a guerra contra os inimigos da fé e da igreja, são tratados, então, como inimigos neste momento, certo? Então, dando sequência aqui sobre as relíquias. Neste momento das cruzadas medievais, os cristãos vão tomar conta das chamadas relíquias sagradas. Então, eu coloquei aqui ao lado o Santo Sudário, que é uma das relíquias que ficaram em mãos aí dos cavaleiros templários, né, que era um exército cristão. Então, além disso, lá no Império Bizantino, ali na região do Império Bizantino também, os cristãos tomaram conta de ouro, obras de arte, ossada de alguns santos, né? Por exemplo, São João Crisóstomo e São Gregório ali, então na região de Constantinopla, os cristãos então tomaram conta destas relíquias sagradas, né? Então, como eu falei, então os templários ficaram em mãos do Santo Sudário e também do Santo Graal, né? Então, eu trouxe aqui uma informação para vocês sobre o Santo Graal, que seria, então, o cálice em que Cristo teria partido o pão na última ceia, certo? Então, ficou sobre o comando aí dos cristãos estas relíquias. Vamos pegar, por exemplo, as consequências aí das cruzadas, né? O que teria de consequências? De consequências teria a derrota dos cristãos, né? Os cristãos, apesar de várias tentativas aí e de em alguns momentos colocar a sua força, né, não tiveram sucesso no final, né, e outra consequência foi a ampliação do comércio em relação ao Ocidente e o Oriente. Então, aos poucos aí, o comércio começou a ter um crescimento maior entre as duas regiões e, consequentemente, depois, os comerciantes vão enriquecendo e vão buscando fortalecimento com o rei, com os monarcas. Então, aos poucos, o cenário que antes era um cenário de fragmentação política, vai logo depois, então, fazer com que haja um fortalecimento das monarquias ali, dos reis, né, dos monarcas, junto com os comerciantes, eles vão fazer uma aliança para então formar, logo mais adiante, os estados nacionais. Então, foi um período aí de guerras, de batalhas, de pessoas que sofreram, né, muitas pessoas morreram nessas batalhas, mas também teve o outro lado, né, que foi o avanço aí, um crescimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, então. Certo, gente? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês. Hoje nós falamos sobre as cruzadas medievais e espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até um próximo vídeo aí. Grande abraço a todos!